Pra poder Perfeito. ficar comigo mesmo. Não, perfeito. Então, a ideia era começar, né, com você vendo o vídeo, para a gente dar seguimento com os requisitos. Porque enquanto o pessoal estava fazendo a prototipação, eles conseguiram identificar alguns requisitos que não tinham e precisavam ser incluídos. E também dentro do grupo em geral, do projeto, a gente chegou à conclusão de que alguns requisitos a gente teria que tirar, e a gente queria ver a viabilidade disso com você, essa redefinição de escopo, para a gente conseguir entregar tudo da melhor forma possível no final. Tá, beleza. Então faz o seguinte: alguém de vocês compartilha a tela e roda o vídeo aí, por favor. A gente assiste todo mundo junto e aí você vai comentando os pontos que mudaram. Não, então, perfeito. Essa questão a gente ainda não alterou nesse protótipo, essa versão, a release 1.0, né? Essa intermediária. Não tenho essas alterações. As alterações seriam para as próximas entregas. Certo. É, tá, então vocês querem que eu assista aqui? É muito demorado esse vídeo? Eu não vi aqui direito. Tem 3 minutos, que seria o fluxo total lá do aplicativo. Aí também o David estava mostrando os erros que estavam sendo gerados. Por exemplo, se você entrasse uma matrícula inválida, tipo, que começasse com 30, 23, tal, 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 iria retornar um erro do back-end falando que essa é uma matrícula inválida. Quando o usuário tentasse se logar sem ter a conta dele autenticada pelo e-mail lá, que a gente enviou uma verificação por e-mail, né, para ele ativar a conta de fato, Aham. retornava tipo um aviso. Então ele testou todos esses casos assim para poder mostrar que estava tudo funcionando como a gente planejou. Então é um vídeo um pouco mais demorado. Tá, beleza. Vou começar a assistir aqui. Tranquilo. Você quer ir comentando os pontos que a gente tem que alterar? Foram os problemas? Posso ir comentando. A gente tinha feito aqui uma listagem, né, dos requisitos e que tinham sido adicionados, que tinham sido alterados e outros que a gente pensou em retirar. Então, vou começar comentando dos requisitos retirados. O requisito 5, que era: o sistema deverá reiniciar a contagem de cancelamentos que o aluno pode fazer a cada 7 dias. A gente pensou em retirar porque isso iria dar um trabalho a mais para a gente fazer, que iria acarretar em uma entrega, ou possivelmente não iria conseguir ser implementado até o final da matéria, para a gente conseguir entregar na versão final. O requisito 24, que seria que a gamificação deverá permitir com que os usuários troquem suas moedas por medalhas. Essa questão de trocar moeda por medalha a gente não está implementando porque, inclusive eu falei errado, né, desse protótipo. Isso seja um requisito que a gente alterou nessa versão que você está vendo, que o usuário só vai ter essas moedas dele. Vão ser tipo os pontos dele. Então não vão ter essas trocas. Ele não vai poder comprar medalha com essas moedas. A gente definiu que vai ser só as moedas mesmo. Requisito 25, que a gamificação deverá fazer com que os tutores percam pontos ou moedas conforme a avaliação de um aluno sobre o seu atendimento seja ruim, né? Essa questão, ele não vai estar perdendo ponto, é só a média dele que vai estar caindo, né? Com base em todas elas. Mas não vai ter uma penalização. O requisito 30, que o sistema deverá enviar notificações indicando dúvidas em aberto. Requisito não funcional 5, o sistema deverá utilizar a matrícula dos alunos como nome de usuário. Aí os requisitos alterados foram 21, que o sistema deverá aumentar o valor em pontos de dúvidas, né, das dúvidas de acordo com o tempo sem resposta. A gente alterou e o novo requisito seria: o sistema deverá aumentar o valor dos pontos das dúvidas conforme a dificuldade da pergunta. Então, o requisito 29 também foi alterado. O antigo seria que a gamificação deverá possuir um mural de conquistas, onde o usuário poderá ver todas as suas medalhas, moedas, pontos e avaliação dos usuários que ajudou. Aí o novo requisito seria: a gamificação deverá possuir uma página de perfil,
onde o usuário poderá ver todas as suas moedas de avaliação dos outros usuários. Então, ao invés de ser uma página de mural, seria já dentro do perfil. O não funcional 6, que seria que o sistema deverá permitir que o usuário selecione uma foto de perfil caso queira utilizar. Aí o novo seria: o sistema deverá permitir que o usuário selecione um avatar de perfil caso queira utilizar. Isso aí a gente estava pensando durante a reunião que seria justamente por conta da questão de privacidade, porque a gente estava usando lá a matrícula, né? A gente estava tentando ter deixar o perfil do usuário o mais discreto possível, né? Para ele ter a privacidade dele. Então a gente pensou que seria mais interessante usar um avatar do que liberar qualquer foto dele, com o que ele colocasse, né, no caso. Aí adicionamos também 4 novos requisitos, que eram eles lá: o sistema deverá possuir a opção de recuperar senha, o sistema deverá permitir que um estudante acesse o perfil de outro através do ranking e também através do chat privado, podendo visualizar o perfil do tutor que você está tirando sua dúvida. A gente também queria ver a viabilidade com você, dentro desse requisito, de o tutor e o aluno verem o perfil um do outro, não só do aluno ver o tutor. A gente adicionou um não funcional, que seria que o sistema deverá enviar a recuperação de senha pelo e-mail, que já entra dentro daquele requisito 32, né? E o 9, o não funcional 9, o sistema deverá possuir um termo de política e privacidade. Aí, se quiser, eu posso te mandar essa mensagem aí, um resumindo do que foi alterado e tudo mais, para você conseguir dar uma olhada. Por favor. Beleza, vou estar mandando aqui no grupo do cliente. Beleza, Ian, pode falar. Não, tipo, só alinhando um pouquinho, principalmente dessa questão dos requisitos adicionados, que teve algumas reuniões passadas, quando a gente estava ainda mostrando o protótipo, e você tinha falado, tipo, de adicionar essas coisas que, tipo, não tá, tipo, estavam faltando em requisitos, sabe? No documento de requisitos, aí, tipo, a gente está só formalizando aqui as coisas que já foram adicionadas e que já foram até validadas, sabe? Principalmente nessa parte dos requisitos adicionados. Mas de resto é isso. Certo. Por que foi retirado o sistema da matrícula dos alunos como nome de usuário? Pode comentar aí? É que teve, acho que foi na última reunião do ano passado, que a gente tinha trago para você essa questão de que a gente tinha dado a ideia de, em vez da matrícula, colocar o nome do usuário, para não ficar, tipo, muito visualmente desconfortável, para a pessoa, em vez, tipo, ela tá conversando com o 23108, sabe? Tipo, ele tá conversando com o nome da pessoa mesmo, normal. E isso não atingiria tanto a privacidade da pessoa, porque é apenas um nome, né? Poderia só pôr o primeiro nome ou algo assim do tipo. Aí seria só isso, mas também já estava acordado isso. Ah, beleza. Que era na questão do chat, né? Isso? Isso, exatamente. Tá, tá. Só um minuto aqui, eu tô terminando só de rever tudo. Tá, uma dúvida que eu tenho para vocês é: essas alterações, modificações e retiradas, nesse novo escopo que vocês estão planejando aqui, vocês vão conseguir entregar isso? Eu acho que a gente teria que conversar com o David para ver mais sobre essa viabilidade técnica, né? Porque ele vai entender mais. Só que eu acredito que sim, porque a gente removeu algumas funcionalidades que iriam tirar bastante tempo nosso e que a gente conseguiu identificar que não seriam tão necessárias para o funcionamento do escopo geral do nosso aplicativo.
E outras também são necessárias, como a de política de privacidade, onde os usuários eles precisam saber o que que os dados deles estão fazendo dentro da plataforma, como que a gente está usando e etc. Então, eu acho que Isso. sim, principalmente pela questão de que o nosso aplicativo ele está dividido em três funcionalidades principais, né? Como o David disse na nossa apresentação da matéria, né? Que seria um registro e o login, um fórum de dúvidas e o chat. A gamificação é o extra. Então, são alguns pequenos detalhes que a gente está fazendo lá, sabe? Para customizar. Então, eu acho que sim. Que a gente consegue entregar tudo sim. Principalmente se for acordada essa remoção dos requisitos lá que a gente listou. Certo. Aí, você levantou a mão? Também respondendo essa pergunta, e a gente tinha feito uma reunião, né, tipo, com todo mundo já da equipe para elaborar essas alterações nos requisitos. Então, meio que, tipo, já foi uma ideia de todo mundo mesmo, da viabilidade, assim, do escopo e tal. Tá, beleza. Eu não me importo, não. Eu acho que. Eu imaginei que ia ficar bem difícil de implementar tudo. Então, beleza, vocês alterarem tudo mais as coisas aí. Só que atualizem o cronograma de vocês e tenham certeza que vocês vão entregar o que vocês estão mudando agora, na reta final, entendeu? E aí, eu não me importo, eu acho que tá indo num caminho bacana. Vale uma evolução para quem quiser, né? Continuar depois. Sim. Mas, beleza, os requisitos principais funcionando, eu não me importo que aqueles da gamificação fiquem de fora, assim. Tranquilo. Ah, a apresentação foi de boa? Como é que foi a apresentação de vocês? Tranquilo? Foi? A gente tinha apresentado basicamente isso que a gente te mandou, né, do vídeo. Só que a gente teve que apresentar um pouco mais rápido por conta do tempo, né? Mas foi bem tranquilo sim. A gente também explicou lá sobre como que a gente está usando o GitHub, né? Que a gente tem a main, que a gente está mantendo só a documentação, a develop, que a gente está mantendo os códigos, e aí a partir da develop, para cada issue, para cada atividade nossa, a gente está criando uma branch paralela. Então, por exemplo, tem Uhum. uma funcionalidade nova de adicionar pergunta. Então, a gente cria lá um feat, aí PR o número da issue, aí a gente cria já os testes unitários, e se for um caso de uso, o de integração também, e aí já faz um PR para develop. Aí a gente está geralmente fazendo aquela revisão por pares, né? Ou seja, precisa de 2 aprovações para a gente conseguir mergear a branch, e aí já corta uma atividade já. Aí a gente vai indo para a próxima. Tá sendo basicamente Como é que isso. tá em relação aos testes da aplicação? Hum. Então, as rotas a gente está testando pelo Insomnia. O David está lá com os testes no computador deles, mas cada funcionalidade também, a parte, por exemplo, as funções que estão usadas dentro dos casos de uso e tudo mais, a gente faz o teste unitário para poder validar tipo, que todas estão funcionando sem erro. E os testes de integração. Então, por exemplo, tem o caso de uso de registro. Aí a gente faz um teste lá de tudo que está dentro dele para poder evitar o máximo possível de erros. Inclusive, se Certo, entrar lá no nosso repositório do GitHub, lá na Develop, né, na pasta de back-end, tem uma pasta de testes, que aí lá tem todos os que a gente está fazendo. beleza, eu Esse vou caso olhar de lá depois. A documentação de caso de teste de vocês é para estar no GitLab também, então tranquilo. provavelmente vocês já devem ter colocado isso lá. Essa documentação ainda não. A gente precisa terminar ela. Tá, então termine e coloque. Que O se eu não me plano de engano, isso era teste, né? entrega. É, o plano de teste. Uhum. Era para ter sido entregue isso em alguma documentação anterior, se eu não me engano.
Tranquilo. Tá, mas beleza. Eu tô gostando do desempenho de vocês. Eu acho que vocês estão indo tranquilo. Então, pelo menos já entenderam que o tempo é curto e conseguiram se replanejar. Vamos ver agora como é que vão ficar para a entrega final, né? Eu espero que Uhum. vocês consigam fazer isso aí. Alterem a documentação de vocês, certo? Me enviem. Se quiser, gerem uma release lá no, no GitHub, mas me enviem uma nova versão do aplicativo com essas outras alterações, já tudo sendo Tá. validado, tudo funcional, beleza? Certo. Essa questão a gente vai estar vendo também, porque a gente precisa fazer o deploy do back, né? O David ele tinha comentado que ele já estava começando a ver lá na AWS para a gente fazer o deploy do back-end e gerar um APK com essa release para te enviar. Então, provavelmente Tá. nessa próxima semana a gente já está vendo essa questão certinho. O back-end, ele tá em que linguagem framework? No TypeScript, a gente está usando Node. Tá, não aconselho vocês a usar a AWS, tá? Às Certo. vezes Tem realmente. um vacilo ele consome dinheiro aí, e aí não vai ficar legal. Tem Vejam Render, alguma. Tá, render.com, tá? Ele tem certo. uma opção gratuita e vocês vão conseguir utilizar tranquilo lá. Beleza. Bom, Perfeito. da minha Então, parte é isso. Vocês têm mais alguma coisa? da minha parte, não. Tá, então é isso, galera. Até semana que vem. Qualquer coisa, vocês me mandam mensagem, gerem essa versão do aplicativo e atualizem a documentação de vocês, beleza? Beleza. Show, muito obrigado, galera. Obrigado, boa Tchau, boa noite. Boa noite. noite. Tchau, tchau. Vou falar com o